as principais notícias do Flamengo. Beijo no coração dos dois. Mas é isso aí, a gente tá lá para contar essas histórias, assim, mesmo num jogo que não tenha sido bom, né? Esse Fla-Flu 0-0, mas a torcida do Flamengo e o próprio elenco, diretoria e tudo mais, o presidente BAP estava aos pulinhos ontem, depois que o Flamengo confirmou a taça nos títulos, porque vem todo aquele alívio, assim mesmo, por conta do início ruim de temporada. A gente sempre falou muito, né, Bruno? Parece um 2023, parece um 2023. E aí o Flamengo talvez tenha virado um pouco essa chave, porque em 23 acabou vice-campeão estadual para o Fluminense e dessa vez venceu, conquistou esse tricampeonato. Tudo aliviou um pouco mais. Claro, ainda houve essa manifestação a favor do Felipe Luiz, da torcida, ali um pouco antes mesmo do elenco, do grupo todo, levantar a taça. Então, uma manifestação importante, jogadores, alguns no campo ali dando declarações também importantes, como o Léo Ortiz, o Rossi, enfim, relembrando tudo que passaram recentemente. Outros não quiseram falar, como por exemplo o Arrascaeta sumiu. Assim que acabou levantar a taça, ele saiu de campo, nem que eu tenha visto, não tenha falado em nenhum lugar, porque realmente ele foi rápido e driblou. Então, alguns optam pelo silêncio, outros quiseram falar. Cada um vai reagindo da sua maneira, e o Leonardo Jardim ressaltou bastante na coletiva de imprensa como foi acalorado assim pelos funcionários, pelos jogadores, enfim, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora é uma nova era com o Leonardo Jardim, então o Flamengo se prepara agora para tentar defender esses dois títulos, os mais importantes da temporada, Brasileiro e Libertadores. Está só começando. Leonardo Jardim comandando agora um treinamento pela manhã, já comandou um treinamento pela manhã no Ninho do Urubu. É assim, o jogo ontem foi mais tarde, mas tem pela manhã. Quinta-feira vai ser a mesma coisa, treino pela manhã depois do jogo com o Cruzeiro, 21h30 no Maracanã. Reencontro do Jardim com o Cruzeiro, reencontro do Tite com o Flamengo. Então vai ser bem interessante mesmo acompanhar essa partida. O Flamengo está um pouquinho, Bruno, um pouquinho mais aliviado, um pouquinho mais tranquilo. Mas nunca pode dizer, ei Jailson, tranquilidade, morador. Não dá não. Tem que ficar muito esperto, um olho em cada lugar. Não dá, Jailson? Complicado, né? Tranquilidade, Nossa. morador lá no Ninho é difícil demais. Não existe. Obrigado, viu, Pedro? Valeu, um beijo. Então, mas aí é o seguinte, um pouco mais tranquilo, mas o BAP, o Boto, esses estão muito mais tranquilos, então até a cena deles ali na cobrança dos pênaltis mostra como a pressão parecia em cima da escolha que eles tiveram na semana passada, não, Jailson? Eu não sei se estão tão tranquilos assim não, cara, sinceramente. Mas se... Não, claro, se perdesse... Claro, aí é na conta deles, né? Do BAP principalmente, se perdesse seria pior ainda. Mas, assim, o recado, acho que também da torcida ali, de gritar o nome do Felipe Luiz, enfim, xingamento pro BAP e tal. Assim, a questão, essa imagem aqui... Muito boa essa foto, hein? Eu tô com essa imagem aqui na cabeça, porque, sinceramente, cara, do BAP ali com o Boto, o Leonardo Jardim, aí a torcida grita o nome do Felipe Luiz... O Boto, a gente fala, né, as informações do clima com os jogadores, aí também teve a cobrança, o Rossi também falou sobre isso, né, deles saberem da responsabilidade deles também na troca do treinador. Mas eu não sei se está tão tranquilo assim não, cara. Acho que o BAP continuará sendo homenageado nos jogos do Flamengo, principalmente no Maracanã. Uhum. Eu acho que daqui a pouco a pressão começa a ir para o Leonardo Jardim, porque a escolha foi feita. Né? Assim, o BAP tem responsabilidade na parte boa e na parte ruim. Eu não vou falar do Boto porque a gente não sabe o futuro dele, né? Se de fato ele vai permanecer ou não. Mas eu acho que daqui a pouco a responsabilidade começa a se transferir para o treinador. Se os resultados de fato não acontecerem, ele vai aos poucos começar a implementar, né, estilo de jogo, enfim, o que ele pensa, ver se esses jogadores vão assimilar. Inevitavelmente vai cair no treinador. Até porque se continuar conquistando títulos e assim, dessa maneira, a gente sabe que o rubro-negro isso não enche os olhos do rubro-negro. Esse mas carioca passa em 3 rodadas do brasileiro que não ganha. Se ganhar 3 rodadas seguidas... E o futebol apresentado. Mas tudo bem, mas assim, a gente também não pode desmerecer o que é você conquistar um carioca num Fla-Flu também. Claro que não. Longe disso. E a questão também, até eu estava conversando com os amigos ontem, a questão dos dias, né? O Leonardo Jardim teve 4 dias, 3 ou 4 dias, mas eu acredito que o Leonardo Jardim, mesmo com pouco tempo de treinamento, ele já deu ali alguns recados. Deu? Sim, Felipe, bota a tela aí pra mim, por favor, do posicionamento médio.
mas algumas coisas que a gente conseguiu observar, por exemplo, tá? O Jorginho como titular, que a gente conversava sobre isso também, né, Mariana Pereira? A gente falava sobre o Jorginho titular e o Paquetá no banco de reservas. Aí o Carrascal foi aberto pela direita, mas também o Carrascal, eu já falando... Carrascal é o 15? É o 15, aqui é aberto pelo lado direito. Mas o que me chamou a atenção, se a gente observar, o Pedro atrás do Arrascaeta. Verdade, hein? Esse, pra mim, é o ponto principal da mudança em relação ao Felipe Luiz. Porque o Varela, aberto pelo lado direito, a gente já conseguiu observar. O Alexandro, pra mim, também pisou um pouco mais no ataque, coisa que não acontecia com o Felipe. Mas o ponto principal pra mim é o Pedro descendo um pouco mais para fazer a referência, para fazer o pivô, e o Arrascaeta um pouco mais para frente. E aí eu acho que esse foi o ponto principal para mim aqui, ó. A gente consegue observar aqui agora na tela maior o Pedro descendo um pouco mais para fazer, porque o que acontecia? Quando saía a bola de trás do Rossi, do Léo Pereira, do Léo Ortiz, o Pedro descia para aproveitar o corpo dele, para aproveitar que ele sabe fazer o pivô, e aí o Leonardo Jardim alterando, né, essa movimentação desses dois jogadores, que aí o Pedro descia, tentava fazer o pivô para ligar para alguém, né, o Jorginho ou o Pulgar, para fazer a ligação com o Arrascaeta. Mas isso também não aconteceu muito não, do Arrascaeta sair em velocidade nas costas do Fluminense. O Fluminense conseguiu marcar muito bem. Mas acho que esse é o ponto principal para mim, o Pedro descendo mais do que o Arrasca. E aí as escolhas ainda pelo Samuel Lino e não pelo Cebolinha, além do que o Jailson já destacou, o Paquetá ontem entrou no segundo tempo, Mário. Pois a gente até estava conversando ontem durante a partida, assim, me chamou muito a atenção que os lados de campo do Flamengo trabalharam muito por dentro, né? Foi um jogo que aconteceu muito por dentro, tanto com o Lino, tanto com o Carrascal. E aí me surgiu essa dúvida de você colocar o Paquetá pensando nesse jogo mais por dentro, sem tirar a vaga de Jorginho e Pulgar, porque isso não vai acontecer. Assim. Essa dupla de volantes do Flamengo não vão abrir espaço para o Paquetá entrar nessa. Mas ainda a insistência dele entrar no lugar de um dos pontas, entre aspas. Né? Ontem ele entra no lugar do Carrascal e aí o Cebolinha assim, no lugar do Samuel Lino. Eu não sei se o Samuel Lino ele ganha essa vaga com o Leonardo Jardim numa ideia de ter um jogo mais por dentro. Tenho minhas dúvidas, assim. Mas, de momento, já era pro Cebolinha estar como titular, assim. Nação, vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que o Flamengo não jogou bola, mas a postura já mudou. O que eu me agradei e gostei muito, né, do que eu vi dentro de campo. O time comprometido, Pedro voltando a correr mais, jogadores que não estavam mais gostando, né, do trabalho do Felipe Luiz. Então, assim, com o Leonardo Jardim, é claro, teve 4 dias ali de treinamento, é muito pouco tempo, mas eu tenho certeza que ele vai extrair o melhor de cada jogador. Quarta-feira já é uma guerra, ele vai jogar contra a sua antiga equipe, então assim, conhece todos, isso facilitaria muito, sabe os pontos fortes e os pontos fracos, por mais que esteja o Tite lá, mas ele sabe muito bem os pontos fortes e pontos fracos da equipe do Cruzeiro, vai ver como que o Tite tá fazendo essa equipe do Cruzeiro jogar, né, então assim, toda a expectativa muito boa, né, de que o Flamengo consiga, né, dar aquela arrancada no Campeonato Brasileiro para buscar ali, né, os primeiros lugares e, consequentemente, a liderança do Brasileirão. Falar rapidamente aí sobre saídas, sobre chegadas. Saída, todo mundo sabe que o Boto está sendo fritado no Flamengo e a saída dele, né, é só questão de tempo. E agora o Flamengo já vem conversando com o Edu Gaspar para ser o substituto do Boto. É um bom nome? Vocês acham que é um profissional adequado para o Flamengo? E assim, não para por aí. O Flamengo também já está tentando deixar alguma coisa alinhada aí com o staff do Luiz Henrique já para o meio do ano. O Flamengo não desistiu da contratação do Luiz Henrique. Muita gente falando, Luiz, será que o Flamengo desistiu? O Flamengo não desistiu da contratação do Luiz Henrique. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, é muito importante, né? Que vocês se inscrevam no canal, deixa o like e